E aí pessoal, tudo bem? No último vídeo a gente tratou o esboço de duas funções relativamente simples, né? Uma função polinomial e uma função racional, né? Divisão de duas retas. O problema é que na maioria das vezes a gente vai encarar funções que são um pouco mais complicadas, não são tão intuitivas para a gente conseguir esboçar o gráfico delas. Então a minha intenção é trazer algumas habilidades ou estratégias para a gente poder tratar o esboço de qualquer funções de forma geral, seja ela dentro da dificuldade ou fora da dificuldade adequada, né? Então eu vou dividir em quatro partes, onde a primeira parte são simplesmente habilidades de pré-cálculo. Né? São habilidades que a gente consegue ter desde o ensino médio. Né? A primeira coisa que a gente pode fazer é observar os pontos de descontinuidade. Olhar as descontinuidades da função. Ou seja, os pontos em que ela não estão fora do domínio da função. Né? Especialmente as descontinuidades infinitas. Né? A segunda coisa que a gente pode plotar, primeiro, as descontinuidades, as assíntotas. Segundo, as pontas da função. Ok? Ou seja, nosso x indo para mais ou menos infinito, quando a função é contínua em todo o real, ou é contínua nesses dois pontos. Né? E uma terceira coisa, que é opcional, né? São os pontos fáceis. Essa aqui é opcional, né? Os pontos fáceis, por exemplo, os pontos com x igual a zero, ou y igual a zero, quando y igual a zero é fácil de calcular, a gente pode começar por aí. Aí, a nossa segunda seção, né, são habilidades de cálculo propriamente. Né? Então, a nossa segunda coisa que a gente vai precisar fazer é encontrar os pontos críticos. Né? Encontrar os pontos críticos. Que é geralmente, quase sempre, né? Os pontos em que a inclinação varia, né? De positivo para negativo e de negativo para positivo. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, primeiro a gente vai resolver nossa f' de x igual a zero. Então, encontrar a derivada, igualar a zero. E depois a gente plota os pontos críticos. Mas a gente só vai plotar os pontos críticos se eles forem relativamente fáceis, né? De encontrar, né? De calcular. Senão a gente encontra qual que é o valor de f' e faz um esboço, né? A partir daí, não precisa plotar exatamente no valor crítico, né? Até aqui já seria suficiente para praticamente todas as funções, mas a gente pode refinar e também fazer double checks, né? Nas nossas funções. Então eu vou tentar fazer um terceiro passo, que seria o seguinte:
eu tenho que encontrar, eu tenho que decidir, né, os intervalos em que a nossa derivada é positiva e quando a nossa derivada é negativa. Que é justamente a gente saber se a nossa função é crescente ou decrescente nesse intervalo. Isso é um double check, né? Para verificar se bateu de fato com o que a gente encontrou nos dois primeiros passos anteriores. Esse aqui, que é realmente para refinar, é para a gente decidir também quando a nossa segunda derivada da função é positiva e quando a nossa segunda derivada da função é negativa. Isso vai me dar ver em quais são os intervalos e ver em que intervalos a gente vai ter uma concavidade para cima ou uma concavidade para baixo. E lembrando que os nossos pontos de inflexão, então talvez eu nem o ponto de inflexão às vezes pode ser interessante também. Então, se for fácil, também o ponto em que a F' é zero, que é a mudança de concavidades, né? E aí, por último, a gente vai fazer o que a gente realmente precisa, que é combinar tudo que a gente sabe, né? Combinar as nossas informações e plotar o gráfico. Essa é uma estratégia geral e que na maioria esmagadora das vezes funciona, independente de quão intuitivo ou não intuitivo for a função que a gente está trabalhando. Então, vamos fazer um exemplo seguindo esses passos da estratégia geral. O meu exemplo é o seguinte: eu quero fazer o esboço do gráfico da minha função f de x igual a x sobre o logaritmo de x. A primeira coisa que a gente vê logo de cara é que essa função só é definida para valores de x maior que zero, porque não existe logaritmo de zero e nem logaritmos de números menores que zero, né? Então, primeira coisa, a gente já tem o domínio da função. Então a gente vamos fazer a nossa primeira parte, que é fazer os plots do pré-cálculo e ver onde a função tem descontinuidades, né? A nossa função ela é descontínua no valor x igual a zero, porque em x igual a zero o logaritmo vai para mais ou menos infinito, né? Ele não converge, ele vai para algum valor em particular e a gente vai ter... A nossa... Tô louco. A nossa função ela é descontínua em x igual a 1, né? Porque em x igual a 1, nosso logaritmo vai para zero e a gente vai ter uma divisão por zero. Né? E isso não é definido em matemática. O que a gente pode tentar calcular é a nossa f de 1 pela direita, né? Que aí a gente vai ter 1 sobre ln de 1 pela direita. Isso aqui vai ser 1 sobre 0 pela direita, seja 1 sobre um número muito pequeno e positivo, e aí a gente vai ter o valor no infinito, né? Mais infinito. Ou a gente também pode calcular o nosso logaritmo pela esquerda, por isso que a gente vê que não converge, a gente vai ver que o logaritmo pela direita e o logaritmo pela esquerda não são similares, né? Não são iguais. E aqui a gente vai ter 1 sobre um número muito pequeno, só que negativo, então ele vai para menos infinito. Explode para cima para o 1 para a direita, explode para baixo para o 1
para a esquerda, né? Próxima coisa, a gente vai olhar as nossas pontas. Lembrando que a função não é definida para x menor que zero, menor ou igual a zero, então a nossa ponta da esquerda vai ser a nossa f de zero pela direita, ok? Começa no zero, embora não seja definido no zero, começa definido no zero pela direita. E aqui a gente vai ter um valor próximo de zero, mas positivo, né? E um outro valor, o nosso ln de zero pela direita. O logaritmo de zero pela direita, né? A gente pode tentar olhar a função logarítmica e a gente vê que a função logarítmica perto de zero vem do infinito, né? Do infinito negativo. Então a gente vai ter uma condição que é um zero positivo sobre menos infinito. Ou seja, isso é zero. Né? Sem um número muito pequeno dividido por outro número muito pequeno, então isso é zero. E a situação no infinito, a gente pode ficar na dúvida, né? Porque os dois são crescentes, né? X vai para infinito, quando a função f de x igual a x vai para infinito, quando x vai para infinito. E a função f de x igual a ln de x também vai ir para infinito, quando x é infinito. Então a gente vai ter uma condição infinito sobre infinito que é indeterminada. O que a gente pode fazer? A gente pode, já que a gente não sabe quanto é o nosso f de infinito, a gente pode calcular o f de um valor muito grande, por exemplo, 10 elevado a décima, né? Ou qualquer outro valor grande. Né? E se a gente for calcular o nosso fn de 10 elevado a décima, a gente vai ter 10 elevado a décima sobre 10 ln de 10. Usei a propriedade do logaritmo que ele me permite, né? Lembrando que eu posso fazer ln de 10 a décima, isso é igual a 10 elevado a décima sobre 10 vezes o ln de 10, ok? Isso aqui é 10, isso aqui é 2 ponto alguma coisa, né? Isso aqui vai dar, então, 10 elevado a 9 sobre ln de 10, que é muito maior que 1. Aqui é a nossa conclusão que se a parte de cima domina quando x vai para infinito, então a conclusão é que se x vai para infinito, a nossa f também vai para infinito. Então, temos aqui, na ponta da esquerda ele nasce em zero, na ponta da direita ele vai para infinito, ok? Então, por enquanto, a gente tem, não tem nenhum ponto visivelmente fácil aqui para a gente poder substituir, né? Então, por enquanto, são essas informações que a gente tem. Vamos tentar ver mais ou menos como é que isso vai ficar, ok? Não existe para o lado direito, então eu vou fazer só um quadrante, só dois quadrantes, né, do gráfico, ok? Aqui é x, aqui é o nosso y. E a gente tem uma assíntota, né, no 1, uma descontinuidade no 1. Aqui é a nossa descontinuidade. A função não existe aqui, né, no zero. Então, a bola aberta no zero. E porque, apesar de ela não existir, ela sai do zero, né? Ela sai do zero. Pela esquerda vai para menos infinito. Então ela faz assim, né? Sai do zero. E vem para menos infinito, né? Na verdade. Pela direita vai para mais infinito. Então a gente tem uma coisa assim. E no infinito ela vai para o infinito de novo. Então a gente tem uma coisa assim. Ok? São essas as informações que a gente tem até o momento. O que é intuitivo, eu vou tentar seguir a intuição e eu vou ligar. Né? Eu vou ligar. Por enquanto a gente não tem mais informações. Eu vou ligar assim e vou ligar assim. Ok? Por enquanto é isso. Eu deixei em verde porque eu estou chutando, né?
Eu não fiz os double check. Tá? Na verdade, eu não fiz nem o segundo passo, que é encontrar os pontos críticos. Então vamos para o segundo passo. Aqui está errado, né? Aqui não é 2, aqui é a letra B. Porque agora a gente vai para o 2 de verdade, né? Encontrar os pontos críticos. Então, para encontrar os nossos pontos críticos, a primeira parte, né, é descobrir quanto que é o nosso f', né? Nosso f' de x, né, temos um produto de derivadas, um quociente de derivada, então a derivada do de cima dividido pelo de baixo, né, 1 vezes ln de x, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, que é x vezes 1 sobre x, dividido pelo de baixo ao quadrado. Tá? Então, isso aqui dá o quê? Ln de x menos 1 dividido por ln de x ao quadrado. Ok? E aí, esse termo de baixo sempre é positivo, então a gente não precisa se preocupar com ele sendo negativo, também é definido para x maior que zero. Ele vai ser, esse número aqui vai ser, e o numerador, vamos olhar a situação em que o nosso f' de x é igual a zero. Ok? O nosso f' de x é igual a zero quando isso aqui é 1. Isso aqui é 1 quando x, então ele é zero se, somente se, x é igual a e. Né? Porque ln de e é 1, 1 menos 1 é 0. Esse é um ponto crítico. Né? Logo a gente vai ver que não é um se, somente se, é um portanto. Né? Vamos fazer por enquanto com que a gente sabe um se, somente se. Então, o ponto crítico vai ser o nosso ponto E. E quanto que é o f de E? Vai ficar E sobre ln de E, que é E sobre 1, que é E. Então, aqui é E e aqui é E também. Ok? Então, E. Próximo passo. Encontramos o nosso valor crítico e plotamos. Agora a gente pode fazer os double check, né? O primeiro double check que a gente pode fazer é, olhando a nossa função que a gente está chutando aqui, o que essa função faz? Ela decresce. Vamos para o 3, né? Aqui agora é o 3. Ela decresce f decresce no intervalo 0 menor que x menor que 1, f também decresce no intervalo 1 menor que x menor que e a nossa f decresce. Não, desculpa, a nossa f cresce, né? No intervalo e menor que x menor que infinito. Ok? Essa é a nossa primeira observação. Isso aqui eu tirei do gráfico, né? Isso é a função que eu estou fazendo no esboço. Não é o que a gente tem, de fato. É só o que eu acho que é. Então, vamos olhar aqui para a derivada agora para conferir. Né? No intervalo entre 0 e 1, aqui é positivo. Né? Não, desculpa, a derivada. Tá. Entre 0 e 1, aqui é negativo. Um número negativo menos um número negativo é negativo. Né? Então, o nosso parte de cima é negativo. E a parte de baixo é positivo. Então, a nossa f' é menor que zero. Então, confere. No segundo intervalo, aqui é positivo, mas menor que 1. Então, a parte de cima inteira é negativa.
A de baixo é positivo, então a nossa f continua menor que zero. Então, ok, nossa f'. Aqui, ela é positivo e maior que 1, portanto, o numerador é positivo, o denominador é positivo, então a nossa f' é maior que zero. Então, ok, bateu. Terceiro, double check feito. E confirma que, ok, aparentemente o nosso plot está correto. Mas tem um detalhe. O detalhe é que eu deixei passar um ponto crítico. Eu deixei passar o ponto crítico quando eu tratei que foi a situação em que eu falei, logo veremos que esse se somente C está errado, que na verdade é um portanto, porque não existe um único ponto crítico. Se a gente for reescrever essa função de uma forma diferente, a gente pode reescrever ela como 1 sobre ln de x, tá? Menos 1 sobre ln de x ao quadrado. E aqui a gente percebe que isso aqui, se a gente fizer com x tendendo ao infinito, né? Se eu tender x ao infinito, a nossa f, a gente vai ter isso aqui, a gente vai ter 1 sobre infinito menos 1 sobre infinito ao quadrado. Isso aqui é zero, isso aqui é zero. Então, isso aqui é zero. Então, o infinito também é um ponto crítico. Significa, portanto, que no infinito a gente vai ter uma possível inflexão, né? Isso a gente vai verificar, né? A gente verifica que no infinito tem essa inflexão, tá? Ele converge lá para o infinito. Então, isso aqui não é muito assim. Provavelmente ele tem uma cara um pouco assim. Continua crescendo, mas convergendo. E no zero, quando o nosso isso aqui é para x tendendo a infinito, né? Tá vendo? Aqui é para x tendendo a infinito. E para o x tendendo a zero, a gente também pode fazer essa condição para x tendendo a zero. A gente vai ter, dessa vez, 1 sobre menos infinito, menos 1 sobre infinito ao quadrado também, porque vai ser menos infinito ao quadrado, que também é zero. Então, aqui não é uma descida tão abrupta, mas é uma descida um pouco mais suave, que vai aumentando o quão íngreme ela é com o tempo. Então ela vai ser uma coisa assim, ok? E, bom, o nosso último check, agora que a gente tenha as nossas derivadas e fez os double checks, a gente pode fazer calcular a nossa segunda derivada. Eu vou deixar escrito nessa forma aqui de baixo. Então, a gente calcula a segunda derivada a partir dessa forma de baixo. Pode fazer a de cima também, mas dá um pouco mais de trabalho, mas vai ter que dar o mesmo resultado. Então, quem quiser, sinta-se à vontade. Mantendo aqui a de baixo, a gente calcula a nossa segunda derivada. A nossa segunda derivada vai ser... duas linhas de x. Vai ser a derivada disso aqui, que é menos 1 sobre x
vezes 1, né? É menos 1 sobre x, dividido por ln de x ao quadrado. X ao quadrado. E a derivada disso aqui, que vai ser menos 2 ln de x vezes 1 sobre x. Eu vou colocar 1 sobre x primeiro para não confundir. Isso vezes o ln de x à quarta, né? Bom, a gente simplifica esse negócio, a gente vai ter 1 sobre x ln de x ao quadrado mais 2 sobre x ln de x ao cubo. Ok? Eu vou escrever todo mundo em cima dentro de um só denominador. Vou reescrever para ficar mais compacto. E aí a gente vai ter ln de x mais 2, tá? Isso aqui é negativo, né? Então eu vou manter o sinal, vou trocar aqui os dois lados. Então isso aqui vai ser 2 menos ln de x dividido por x vezes ln de x ao cubo. Isso aqui é a nossa segunda derivada. É um pouco mais assustadora, né? E aí a gente precisa verificar os pontos em que tem diferença, né? Em que ela varia, né? de posição. Então, ou seja, olhar os pontos de inflexão. Quando que essa situação vai para zero? Né? Ela vai para zero na condição em que isso aqui é infinito, menos infinito, né? Se isso aqui for menos infinito, ou seja, ln de x é igual a zero, ela vai para zero. Isso pela direita, né, que é onde está definido. E na descontinuidade, ln de 1, a gente vai ter zero aqui zero de novo, né? 1 e 0 aqui de novo. A gente vai ter uma outra descontinuidade. Então isso aqui não é zero para ln de 1, ok? Para ln de 1 isso aqui vai para infinito, mas o que importa aqui é essa função é descontínua, né? Nessa condição. Né? ln de 1 nem existe. Então, o que importa é essa função entre 0 e 1 sempre vai ser o quê? Vai ser negativa. Por que ela vai ser negativa? Esse valor vai ser menor que 0. Né? Vai ser menor que 0. Não, desculpa, vai ser menor que 1, entre 1 e 0. Né? Esse valor vai ser positivo. Então a gente vai ter positivo dividido por positivo, ok, por enquanto. E aqui a gente vai ter um valor que é menor que 1. Né? A gente vai ter uma condição em que a nossa derivada vai ser, a nossa f2' vai ser negativa para essa situação. Né? Então, para o nosso intervalo, já que eu vou escrever. Vou escrever aqui. Para 0 menor que x menor que 1, a nossa f2' de x é menor que 0. Bom, é menor que 0. A gente pode conferir. Ah, ok. Já sei a besteira que eu falei. Nesse intervalo aqui, isso aqui vai ser negativo.
Então o denominador vai ser positivo. Então a gente vai ter uma situação em que o denominador é positivo, né? Isso aqui vai ser positivo, mas isso aqui vai ser negativo, que é igual, que é igual um valor negativo, né? Então a consequência disso aqui, desse intervalo, é que nós temos uma concavidade para baixo. Não cabe? Não cabe. Então vamos fazer assim, uma concavidade para baixo. No nosso segundo intervalo, que é entre a nossa... que vai ser a próxima situação em que o ln tem que dar zero. O ln tem que... quer dizer, que essa função tem que dar zero. Essa função dá zero quando isso aqui é zero. Ou seja, isso aqui tem que ser 2. Isso é 2 quando x é igual a e quadrado. Porque aí a gente vai cair o 2 para cá, vai ficar 2 ln de e. ln de e é 1, vai ficar 2. 2 menos 2 é 0. Então, no intervalo entre 1 e o valor de e quadrado, que é o próximo ponto de inflexão, a nossa f duas linhas vai ser o quê? Vamos ver? A nossa f duas linhas, esse valor aqui vai ser positivo, né? Vai ser positivo e menor que 2. Né? Positivo e menor que 2, a gente vai ter... isso, positivo e menor que 2, e a gente vai ter que... E essa parte de cima é positiva, né? Se essa parte de cima é positiva, aqui vai ser positivo, aqui vai ser positivo também. Positivo por positivo vai ser maior que zero. Então a nossa concavidade vai ser para cima. E o nosso último ponto, que é a condição no infinito, né? No infinito a gente vai ter que isso aqui vai ser infinito, né? Então vai ser um valor negativo. Aqui vai ser infinito, aqui vai ser infinito também, mas a gente pode reescrever essa função como sendo 2 dividido por um negócio que vai para infinito, né? Então vai dar 0, menos 1 dividido por x vezes ln de x ao quadrado, que também vai para infinito, né? Então também vai dar 0, 0 menos 0, né? Então no infinito esse intervalo também vai para 0. E a nossa f duas linhas de x é o quê? Bom, para um valor muito grande, isso aqui é negativo, né? Denominador é negativo, isso é positivo, isso é positivo. Negativo sobre positivo é negativo, então a gente vai ter um valor menor que zero e a nossa concavidade vai ser para baixo. Então, a gente tem que aqui dá alguma coisa aqui em algum momento. Aqui tá certo, né? Aqui a nossa intuição estava certa. Vai ser assim. Aqui vai descendo até o ponto EE, né? Aqui vai subindo e em algum momento ele para e tenta estabilizar. Vai para o infinito, mas mais devagar. E esse ponto, que é o nosso ponto de inflexão, é o nosso ponto que o x é e quadrado, então isso aqui vai dar e sobre 2, né? E quadrado, não, e quadrado sobre 2. E quadrado sobre 2. Esse é o nosso ponto. E essa vai ser a cara do nosso gráfico. Então, descendo entre 0 e 1,
não existe em nenhum desses pontos, descendo, vindo do infinito até o nosso mínimo, que é o e, e subindo, tendo uma inflexão em e quadrado sobre 2 e cada vez diminuindo. Tá? Bom, isso é a nossa estratégia para tentar resolver, desenhar um gráfico, fazer o esboço de um gráfico complicado. Então eu quero deixar mais uma questão para a gente, que é a seguinte. A gente usou o Mathlet algumas vezes, eu vou deixar o link de um Mathlet em particular, e nele vai existir uma série de funções em que essas funções serão... na verdade vai ter uma função e essa função vai ser polinomial. Vai ser polinomial do tipo cúbica, né? Então a gente vai ter uma f de x, onde a gente vai ter um coeficiente a, que é o coeficiente cúbico, a gente vai ter um coeficiente b, que vai ser o coeficiente angular, a gente vai ter um coeficiente c, que vai ser o coeficiente linear, e a gente vai ter, o c é o angular, o b é o quadrático, o d é o linear, e esse é o tipo de função. A minha questão é que usando ele, a gente encontre A, B, C e D tal que a função, tal que f seja... tal que f seja convexa para valores para x maior que 2, seja côncava para x menor que 2, seja decrescente, ou seja, decresça, tá? Quando x igual a 1, cresça quando igual não, menor, né? Menor. Quando, quando x está entre 1 e 3, e decresça de novo quando nosso x é maior que 3. A questão além disso, se a gente pode encontrar dois diferentes polinômios que satisfazem esses requisitos, por que a gente pode ou por que a gente não pode, né? E, bom, era isso. Eu vou deixar o link do canal do Mathlet na descrição do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.